Bem, irmãos, hoje nós vamos meditar sobre Maria Madalena e Jesus. Nós estamos estudando sobre os personagens ao redor da cruz e um deles é Maria Madalena, um personagem bem importante que foi registrado várias vezes nas Escrituras e por isso a importância de estudarmos. E também hoje nós vamos compreender um pouco sobre alguma má interpretação que tem com relação a Maria Madalena e Jesus também. Lucas capítulo 8 diz o seguinte: Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Então nós observamos aí que Maria Madalena era uma das mulheres que seguiu Jesus naquela caminhada dele, enquanto ele ia anunciando o evangelho do reino de Deus, juntamente com os 12 apóstolos. Então não era uma caminhada qualquer, não era simplesmente a caminhada com a multidão. Então Maria Madalena ela não fazia parte daquela multidão. Se vocês lembram de algumas passagens da Escritura que falam que multidões iam ter com ele, multidões iam ter com Jesus, iam ouvir Jesus, multidões queriam ser curadas por Jesus. Mas havia um ministério aqui, né? Jesus estava pregando, anunciando o evangelho do reino. E aquela comitiva que foi escolhida pelo próprio Cristo, né? Os 12 apóstolos iam com ele nesse ministério, nessa obra. E não apenas os 12, mas também algumas mulheres. Maria Madalena está aí encabeçando a lista. A primeira mulher citada aí, Maria, chamada Madalena. E você observa que essas mulheres, elas receberam benefícios do Senhor Jesus Cristo. Elas haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então elas viram o poder de Jesus, sentiram, provaram desse poder, porque elas mesmas foram curadas, e resolveram seguir a Cristo também nessa empreitada, nessa obra. E você observa qual foi o benefício que Jesus fez para com Maria Madalena, no próprio versículo 2. Qual foi a cura que Jesus realizou em Maria Madalena? Expulsou 7 demônios, né? E alguns dizem que Maria Madalena era a prostituta. Vocês já ouviram? Né? Alguns interpretam dessa forma. Maria Madalena era a prostituta, que é relatado nas Escrituras. Mas em algum lugar aqui vocês estão ouvindo dizer que Maria Madalena era prostituta? Não, é um erro de interpretação, sabe? Maria Madalena não era prostituta. Ela era possessa por 7 demônios. Jesus foi lá e curou ela dessa possessão demoníaca. Então ela não era prostituta. A outra mulher, em um outro texto, era prostituta e tal, lavou os pés de Jesus e por aí, certo? Vamos chegar lá. Mas aqui já para tirar esse erro de interpretação, de dizer que Maria Madalena era prostituta, porque nós ouvimos muito falar isso, né? Maria Madalena, prostituta. Maria Madalena teve um caso com Jesus. Tem outros que vão além e dizem isso, né? E Maria Madalena teve um caso com o Senhor Jesus Cristo. E em nenhum lugar nas Escrituras nós vemos isso. É uma outra, vamos dizer que não é nenhuma interpretação isso, né? Porque não está nem escrito isso. É uma especulação, sabe? Dizer que Maria Madalena teve um caso com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é muito errado afirmar isso. E alguns confundem nessa ideia de que Maria Madalena era uma prostituta. Não fala isso. Diz que ela era possessa
de demônios, e Jesus curou ela dessa possessão demoníaca. Ao estudar essa lição, nós seremos capazes de compreender o grande poder de Jesus para transformar a vida de pessoas em situações críticas e o valor de começar uma nova vida como filho de Deus. Você observa o poder de Jesus em curar essas mulheres e elas resolveram abrir mão de algumas coisas. Seguiram o Senhor Jesus Cristo nessa caminhada e também elas abriam mão dos seus bens. Nós não vamos falar da prosperidade aqui nesse sentido, né? De pedir dinheiro. Nós não estamos pedindo dinheiro a ninguém. Nós estamos mostrando que essas mulheres, elas entenderam a importância de seguir a Cristo, de servir também a Cristo, seguir e servir com o próprio corpo delas, no sentido de elas saírem encaminhadas com Cristo nesse ministério, e também servir com seus próprios bens. O versículo 3 diz que elas lhe prestavam assistência com seus bens. Então, as pessoas que entendem, irmãos, o Evangelho de Deus, que entendem o benefício que Jesus concedeu a elas, né, às pessoas, elas abrem mão de algumas coisas. Abrem mão das suas próprias vontades, porque elas não querem seguir a sua vontade, a sua própria vontade, mas a vontade de Cristo. Elas abrem mão também dos seus bens, não no sentido de vender tudo e entregar para a igreja, nós não estamos falando isso, mas no sentido de entender a importância de prestar assistência com seus bens, no sentido da obra de Deus. Nós observamos aqui que simplesmente as mulheres abriam mão dos seus bens para prestar assistência a esse ministério de Jesus. Ele estava andando, pregando, anunciando o Evangelho do Reino e precisava de assistência. O ser humano, ele precisa comer, precisa beber, precisa se vestir, moradia e outras coisas mais, né? Nos nossos tempos. Então, as pessoas que pregam o Evangelho, e aqui não estou puxando sardinha para a minha lata não, certo? Os irmãos sabem que eu não vivo só do ministério, tenho outros trabalhos, já para não ser pesado para os irmãos, para não ficar dizendo, a igreja sustenta o pastor, porque a gente tem que ofertar mais, a gente tem que dar mais dinheiro para o pastor para ele sobreviver. Os irmãos me conhecem e sabem que eu não sigo essa linha, né? Eu sigo a linha que eu preciso trabalhar, assim como Paulo fazia tendas, para ter o meu sustento, sustentar a minha família, e a igreja, por generosidade, nos ajuda também, né? Coopera conosco. Então, recebemos a ajuda da igreja. Mas quando estou falando desse assunto, não estou dizendo que, irmãos, eu quero receber mais dinheiro. Estou sendo bem direto, né? Não é porque o pastor aqui quer receber mais dinheiro, por isso que ele está falando isso. Não. O tema que está dentro do nosso cronograma. Nós estamos seguindo um cronograma de estudo, certo? E está dentro do nosso estudo. E, às vezes, as pessoas confundem muito, porque assim dizem, a igreja conservadora não pode falar em dinheiro, porque já tem muita igreja vigarista aí que fala em dinheiro. Mas espera aí, se os vigaristas, não estou julgando ninguém, né? É o que as pessoas dizem, falam em dinheiro de forma errada para enganar as pessoas, por que a igreja conservadora, que tem o conhecimento, o entendimento sobre esse assunto, entendimento correto, puro, não vai ensinar? Tem que ensinar, que é para a igreja ficar ciente e sabedora de como é que Deus quer que realmente faça. Então a gente não pode se omitir de falar sobre isso, certo? Esperamos que os irmãos não entendam errado. O pastor está falando em dinheiro. Lógico, a Bíblia não fala em dinheiro, então eu tenho que falar também, certo? Eu tenho que ensinar a igreja a maneira correta de lidar com esses bens que Deus tem te dado. Para quê? Você entender, assim como as mulheres entenderam o benefício que Jesus concedeu a elas, salvação, cura, e elas, com esse entendimento, por gratidão, eu vou abrir mão de alguma coisa. Jesus abriu mão de tudo por nós. Ele saiu da glória dele nos céus, se fez carne nesse mundo e veio morrer numa cruz por nós. Sacrifício esse que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. Ele fez. Ele abriu mão de alguma coisa. Muito mais do que o que nós podemos abrir mão. Porque a Bíblia diz
que adianta um ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o mundo inteiro não pagaria o que Jesus fez, certo? E Deus tem nos abençoado com a salvação, com curas de enfermidades, certo? A gente pensa que é besteira, mas se Deus nos curar de uma gripe, irmãos, é muita coisa, porque você sabe que uma gripe pode levar à morte. Então se Deus nos cura de uma gripe, já é um grande benefício, é uma cura, assim como Ele fez com várias pessoas no passado, certo? E às vezes nós não valorizamos. Não era só uma gripezinha. Não cure não a gripe, para você ver. Vai virar uma pneumonia e vai lhe matar. Entendeu? Então, quando Deus te dá uma cura das menores que nós possamos imaginar que seja, é uma cura. Não deixa de ser uma cura. É um milagre que Deus está realizando na nossa vida. Então, nós, entendendo isso, nós temos que abrir mão de alguma coisa para que o Evangelho do Reino se expanda. Você vê aqui o propósito. Qual era o propósito? O Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino estava sendo pregado e anunciado. Então, por que nós abrimos mão dos nossos bens para entregar para a igreja? Para que a igreja use para pregar e anunciar o Evangelho. Esse é o propósito. O propósito não é enriquecer o pastor. O propósito é pregar o Evangelho do Reino. As pessoas precisam abrir mão de alguma coisa para pregar o Evangelho. O pastor, ele abre mão de tempo de trabalho para estudar a palavra, para poder pregar. Então esse tempo que ele abre mão, ele precisa de recursos para manter a vida dele, manter a família, certo? E com isso aqui, eu não estou falando, irmão, simplesmente do pastor local. O pastor da nossa igreja aqui, a gente tem que aumentar as ofertas para ele e tal, a contribuição. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós temos que expandir a visão, abrir a mente e ajudar pessoas que pregam o Evangelho pelo mundo inteiro, certo? Nós temos que entender, eu tenho que abrir mão dos meus recursos para quê? Para que o Evangelho seja pregado e anunciado, aonde eu também não posso ir. E aí nós ajudamos aqui no Basco, né? Pastor Zé lá em Crateús. Nós vamos pregar o Evangelho lá? Eu queria até fazer um desafio com os irmãos. Eu ia fazer ontem, mas esqueci. Não sei se eu faço, eu deixo para contar só na próxima semana. Matar a gente de curiosidade, né? Eu vou fazer até o desafio, aproveitar, né? Nós poderíamos, no dia de sábado, em vez de fazer o culto de oração aqui, nós irmos para Crateús, né? Fretar uma topica aqui e irmos para lá, para dar um apoio aos irmãos lá. Os irmãos sabem o problema de saúde que o pastor Zé está enfrentando, dele, da esposa, né? E a igreja lá precisa de um apoio, um suporte, né? Tem irmãos que vão toda semana para lá para pregar o Evangelho e tudo. Mas eu acredito que seria bem interessante a igreja receber uma visita de outra igreja, certo? Que até coopera com o trabalho lá, que nós mandamos oferta para lá, o pastor Zé, para realizar esse ministério lá. Como ele está impossibilitado de reassumir o ministério lá, quando da enfermidade, nós poderíamos dar esse apoio, mostrar para a igreja lá que nós estamos do lado deles, que eles não estão só, certo? Porque os irmãos aqui têm um pastor, né, que vem toda semana, é fácil, a gente não sente falta, né? Mas a igreja que fica sem o pastor, irmãos, é muito difícil. A insegurança, como que vai ficar, como que vai ser a nossa igreja, é bem complicado, sabe? Então, eu acredito que a igreja precisa disso, esse apoio, dar esse suporte a eles lá. Então, se os irmãos tiverem interesse, a gente pode conversar sobre isso, né, depois da escola dominical, e marcar um dia, né, que eu for pregar lá, e a gente aluga um topic e leva os irmãos que quiserem ir, certo? Então, isso é abrir mão dos seus bens. Você vai pagar a passagem para ir. Então já é uma forma de você ir se educando nesse assunto e abrir mão dos seus bens para prestar assistência aos irmãos que estão lá precisando de um reforço espiritual. E aí nós vamos lá ter comunhão com eles, certo? E por aí vai, né? Podemos contribuir com pessoas que estão do outro lado do mundo, Portugal, né? Próprio Israel. E como a igreja aqui já enviou contribuição para Israel. Vocês lembram que teve um ano que a gente foi para a conferência e levamos, né, oferta daqui para lá para entregar ao pastor de lá, de Israel.
Então, tudo isso é uma forma de nós contribuirmos para a pregação do Evangelho do Reino de Deus, certo? Espero que tenha ficado claro, né, esse parêntese aí, tá bom? Na Bíblia, nós lemos bastante sobre os 12 discípulos que acompanharam Jesus durante os 3 anos de seu ministério e também após a sua morte, né, com exceção de Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Eles continuaram fiéis ao Senhor, pregando as boas novas do Evangelho. Às vezes nós esquecemos ou nem sabemos que algumas mulheres fiéis também acompanharam Jesus. Nós lemos aqui, né? Elas estavam lá também. E aí nós vemos aqui, irmãos, a importância das mulheres também no ministério, no Evangelho. Às vezes, assistindo uns vídeos, né, no YouTube, aí aparece o pessoal entrevistando uma mulher. Se não existisse homem na terra, as mulheres se virariam sozinhas? Não sei se vocês já viram isso, né? Tem mulher que diz, sim, com certeza, mulheres são fortes, né? E tá, outros não tem condição. Aí às vezes perguntam também para o homem, né? Se não houvesse mulheres no mundo, os homens se virariam sozinhos? Um diz que sim, outro diz que não, né? E aí? Será que dá para viver só homem ou só mulher no mundo? Hã? Não, porque se desse, Deus não teria criado a mulher. Entendeu? Se Deus criou a mulher, é porque tinha que haver os dois seres, o homem e a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Vai ler uma auxiliadora que lhe seja idônea, capaz de realmente auxiliar o homem. Então Deus fez assim, homem e mulher. Não foi homem e mulher e mulher. Não foi só homem nem só mulher. Foi homem e mulher. Então precisa realmente desses dois seres. E aí, até no ministério aqui, nós observamos isso. Havia os 12 apóstolos com Jesus, mas havia também mulheres dispostas a servir. E a mulher, ela tem uma característica bem interessante que a maioria dos homens não tem, que é a questão da sensibilidade. Ela é mais sensível, vai perceber algumas coisas, até o que não existe, né? Mas ela percebe. Depois ela vai perceber que não era nada, mas ela percebeu aquilo, né? Por causa da sensibilidade, né? Da fragilidade, da insegurança. Então ela tem, não estou dizendo que isso é falha não, certo? Essa questão da fragilidade, da insegurança, faz parte da característica da maioria das mulheres. E aí é onde entra a figura masculina, para complementar essa fragilidade, essa insegurança que a mulher tem. E aí o marido, ele tem esse papel, né? De passar força, de passar segurança, firmeza, para a mulher, para que ela se sinta mais segura, mais confiante. E com essas características da mulher, aí fica equilibrado, né, o ministério. E se fosse só homens no ministério da igreja em geral, né, não estou dizendo ministério de pregação, porque a Bíblia não apoia o ministério pastoral feminino, né, a Bíblia não ensina que tem que ter pastoras, mas pastores, e as mulheres são auxiliares. E elas têm essa percepção, né, de algumas coisas que os homens às vezes não percebem. Então elas são importantes, é isso que eu quero dizer, certo? As mulheres são importantes no ministério também. Dentre esse grupo de mulheres, né, aparece aí destacado o nome de Maria Madalena, no topo da lista. Há muitas insinuações sobre um relacionamento amoroso entre Jesus e Maria Madalena. Isso é mentira. A Bíblia não fala sobre isso, não relata isso. São suposições maldosas, sem fundamento, não há nada na Bíblia que sugira isso. Jesus tratava todas as mulheres com respeito e dignidade. Foi a partir do ministério de Cristo que as mulheres passaram a ser mais valorizadas, porque até então as mulheres eram tidas apenas como um objeto, escravizadas, não tinham direito a nada. E Jesus trouxe aí, vamos dizer, uma igualdade de direitos. Não estou apoiando feminismo nem machismo, mas um equilíbrio. Jesus veio trazer isso, tá bom? Quem era Maria Madalena? Ela era natural de Magdala, situada lá à beira-mar da Galileia. Ela era da região da Galileia, na parte norte de Israel. Provavelmente tenha se juntado aos discípulos durante a segunda missão de Jesus pela Galileia. Antes de conhecer a Jesus, Maria Madalena sofria horrivelmente, porque ela possuía 7 demônios, como nós já vimos aí. E Jesus expulsou esses demônios.
Agora, sobre aquelas confusões que eu disse que nós íamos aprender hoje, né? Uma delas eu já disse, que foi que Maria Madalena não era prostituta, era possessa, mas não prostituta. Então, nós também não podemos confundir Maria Madalena com Maria de Betânia, que foi aquela que ungiu os pés de Jesus com perfume, certo? A prostituta ungiu os pés de Jesus com perfume e Maria de Betânia também. Dois episódios diferentes, não foram a mesma mulher, certo? E Maria Madalena não era nenhuma e nem a outra. Não era nem a prostituta que ungiu os pés de Jesus, nem Maria de Betânia que também ungiu os pés de Jesus. Observe aí Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Lucas capítulo 7, né? Versículo 36. Não sei se eu disse foi 37. Pô, será? Lucas 7, 36. Diz assim a palavra de Deus: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, obrigado. Vendo a importância das mulheres? Quem foi o homem que pensou em pegar uma partida para a garganta do pastor? Então, os homens são solteiros, procuram casar com mulher crente. Descrente, pelo amor de Deus. Faça essa besteira não. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, essa pecadora aqui é relacionada à prostituta, certo? Prostituta. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os, os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é prostituta. Certo? Pecadora, aí significa prostituta. Por isso que ela era discriminada pelo fariseu. Se Jesus soubesse que ela era prostituta, ele não ia deixar. Se ele realmente fosse um profeta, ou seja, fosse um homem de Deus, ele rejeitaria a pecadora, né? Totalmente errado esse entendimento. Jesus veio para quê? Chamar pecadores ao arrependimento. Essa foi a missão de Jesus. Foi nos chamar das trevas para a sua luz. Então, como que ele ia rejeitar uma pecadora? Se a missão dele era justamente essa. Entendeu? Em outro momento ele diz: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, os pecadores. Irmão, então tem alguns que não são pecadores? Não, todos são pecadores. Só que tem uns que não aceitam que são. Tem uns que não reconhecem. Acham que, eu nunca matei, nunca roubei, né? Nunca fiz mal a ninguém, eu tenho um coração bom. E só existem esses pecados aí. São 613 preceitos na lei. Nem decorar a gente consegue, imagina cumprir. Certo? A gente pensa, não, mas não são só 10. Nem os 10 nós conseguimos cumprir, imagina os 613. O primeiro a gente já falha, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Nesse aí nós já falhamos. Já quebrou um, quebra todos, né? Como uma corrente. A lei é como uma corrente. Quebrou um, a corrente está quebrada, ou seja, a lei está quebrada. Então ele fez esse julgamento com o fariseu. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? O que vocês acham? Que tem mais dívida. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou, ou seja, quem devia mais. Replicou-lhe: julgaste bem.
Exatamente. Um deve 50 reais, outro deve 500. Um exemplo, né? Aí Deus perdoou os dois. O cara que está devendo lá perdoou tudo. Os dois. Quem vai ficar mais grato? O que devia mais. E voltando-se para a mulher, olhando para a mulher, disse para Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Está vendo a diferença? O fariseu tinha qual sentimento de gratidão a Cristo? Quanto de sentimento? Zero, né? Nada. Podemos dizer assim, né? Se for comparar com a gratidão da mulher, né? Se for comparar. Porque nem água para os pés deu. E ela era com as lágrimas, lavando os pés de Jesus, enxugando com os cabelos. Para você ver o sentimento de humilhação. Será que é humilhante você chorar aos pés de uma pessoa e enxugar com os cabelos? É humilhante, sim ou não? Sim, é humilhante. E é por isso que tem muita gente que não quer aceitar Cristo. Porque precisa se humilhar. E o ser humano, ele é orgulhoso. Aí não quer se humilhar aos pés de Cristo, porque Jesus é quem salva. Eu posso me salvar. Eu sou uma pessoa boa. E aí não se engana. Olha o fariseu. Eu sou bom, eu sou religioso, faço parte aí do clero e tal, e sou uma pessoa importante. Vamos ler o resto da história para você entender o que aconteceu. Não me deste ósculo, que era aquele cumprimento que eles tinham, né? O ósculo santo. Quando eles se encontravam, os judeus, eles tinham esse cumprimento, né? Ósculo santo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. De me beijar os pés, né? Beijar os pés de Cristo. O ósculo santo, eles se cumprimentavam, davam um beijo assim no rosto, né? Então, o fariseu não cumprimentou a Cristo dessa forma. A mulher beijava os pés de Cristo. Olha o sentimento de humilhação, de não ser digna nem de ir cumprimentar Jesus com o ósculo santo, de beijar no rosto, beijava os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher pecadora, que você está julgando aqui, porque é prostituta, com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados. E Jesus perdoou os pecados da mulher, pecadora, prostituta, que estava sendo julgada pelo bichão, né? Fariseuzão. Era o super religioso, né? Mas Jesus ali proferiu perdão para quem? Para a pessoa que se humilhou aos pés dele. Não é porque Jesus, irmãos, é carente de glória, não. Ele é o rei da glória. Porque ele veio para ensinar essa lição. Ele estava fazendo o quê? Nós lemos capítulo 8. Pregando e anunciando o evangelho de Deus. Para que ele fazia isso? Para salvar as pessoas. Então ele veio ensinar o caminho da salvação. Não é porque ele era carente de glória, não. Ele queria salvar as pessoas. E ele estava mostrando, olha, esse é o caminho para ser salvo. Você precisa se humilhar, reconhecer que é um pecador. Em nenhum momento você observa aqui a mulher tentando se justificar. Nós lemos até agora a mulher se justificando, não, eu sou pecadora por isso, que eu não tive oportunidade na vida, por isso que eu tive que me prostituir, porque isso é aquilo. Ela não se justificou, ela simplesmente se entregou a Cristo. Foi o que ela fez. Sabe? Então, isso quer dizer o quê? O que é que subentende? Que ela reconhecia os seus pecados e que ela sabia que precisava da misericórdia de Cristo. Isso é o que eu entendo. Ela não disse nada, mas o ato dela, o comportamento dela, comunicou isso. Eu sei que sou pecador, eu preciso do perdão do meu Senhor. E esse Senhor é Cristo.
Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. A pessoa não reconhece que é uma pecadora, que precisa de perdão, então ama pouco a Cristo. Ama mais o mundo, as coisas que há no mundo. E aí o amor do Pai não está nele. Então disse a mulher, disse para ela, né, agora, perdoados são os teus pecados. Ela chegou a pedir perdão a Cristo, vocês ouviram aí? Por isso que eu estou dizendo, a atitude da mulher demonstrou isso: arrependimento, contritamento, quebrantamento e um pedido de perdão oculto, silencioso. E Jesus entendeu a mensagem. Ele é sábio, ele entendeu que a mulher estava ali arrependida pelos seus pecados. E aí Jesus libera o perdão. Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Deus. A resposta: Deus. Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Irmão, você quer um versículo mais claro que a salvação não é por obras? Que é o mais claro que esse aí. Olha como é curtinho. A tua fé te salvou. Você leu o contexto e entendeu o que? A mulher fez, ela agiu. Foi ou não foi? Em algum momento a mulher disse: Senhor, eu creio em ti. Não. Ela agiu, ela teve uma atitude. Então ela fez algo. Foi lá, lavou os pés de Jesus, chorou, jogou com os cabelos, tal, ungiu ele com óleo e tudo mais. Em algum momento ela disse alguma coisa? Não. Mas o que levou ela a agir daquela forma? A fé. Foi a fé dela que levou ela a agir assim. Jesus poderia ter dito: a tua atitude te salvou, se a salvação fosse por obras. A salvação não é por obras. Ela agiu, poderia ter recebido a salvação por recompensa pela atitude dela. Se a salvação fosse por obras, sim, mas não é por obras. Aí Jesus diz: a tua fé te salvou, ou seja, a fé dela levou ela a agir daquela forma. Ela foi movida por fé e não por obras. As obras que ela fez ali foram um resultado, fruto da fé que ela já tinha em Cristo. Entendeu? É um versículo muito claro que nos mostra que a salvação é por fé, por graça e não por obras. Então essa era a prostituta que ungiu os pés de Jesus. Agora vamos observar em João capítulo 11. A outra mulher que ungiu também os pés de Jesus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Betânia ficava ali já próximo a Jerusalém, então era na parte sul, né, na Judéia. Esse episódio da mulher pecadora, prostituta, foi já na Galiléia, foi em outra região. Então são dois episódios diferentes. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo do Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Então era a mesma. A irmã de Lázaro também ungiu os pés do Senhor. Teve a pecadora lá da Galiléia e teve a irmã de Lázaro de Betânia. Certo? São dois episódios diferentes. Vamos observar Mateus 26, verso 6. Para você observar o acontecimento, né? Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, não era mais do fariseu, sabe? Mas de Simão, o leproso, e já era em Betânia, na Judéia, não na Galiléia. Aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. No outro texto que nós lemos,
disse que a mulher era o quê? Pecadora. Era prostituta. Aqui diz isso. Aproximou-se dele uma mulher. Certo? Cheio de precioso bálsamo, derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre têm convosco, mas a mim nem sempre me tens. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade, eu digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Observe outro texto agora em Marcos 14, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que este desperdício de bálsamo, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, murmuravam contra ela. Mas Jesus: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, e por aí vai. Tá bom? Então, aqui foi um outro episódio, Betânia. Aquele primeiro que nós lemos foi da mulher pecadora, prostituta. Então, para que, irmãos, a gente lê esses textos? Para a gente entender, não confundir essas três mulheres. Maria Madalena era uma, foi os 7 demônios dela. A outra que ungiu os pés do Senhor, uma prostituta, sabe? Lá em Lucas, capítulo 7, versículo 36, adiante. E a outra que também ungiu os pés de Jesus, Maria, irmã de Lázaro. Lembra? Lázaro de Betânia, que ele foi morto lá, passou 4 dias na sepultura. Tá bom? Então são 3 mulheres diferentes, para a gente não confundir. Certo? Para depois dizer que Maria era, Madalena era uma, era outra, porque as pessoas, às vezes, não tem Maria, quer dizer que era Madalena, mas não. Havia várias Marias, né? Na Bíblia, na história bíblica. Então cuidado para não confundir essas mulheres. Tá bom? Bem, irmão, nós vamos parar por aqui. Tem outras coisas a serem faladas também, mas questão de tempo não dá mais, certo? Às vezes quando a gente tem que explicar esses, não sei nem, vou dizer mesmo, esses erros de interpretação, né? A gente precisa investir um pouco mais de tempo para explicar, para ficar mais claro e deixar claro para a igreja por que nós cremos assim também, né? E há muita confusão com relação a isso aí. Então, Maria Madalena não era namorada de Jesus, Maria Madalena não era prostituta, e Maria Madalena não era a que ungiu os pés do Senhor lá em Betânia. Não era. Era uma mulher que tinha 7 demônios, Jesus curou ela, esses demônios, expulsou os demônios, ela foi uma seguidora de Cristo, ela seguia os passos de Jesus. E nós observamos que até você vê a fidelidade de Maria Madalena. Ela entendeu isso, seguiu a Jesus, abriu mão dos seus bens. E quando Jesus foi morto, no primeiro dia da semana, quem foi ao sepulcro? Maria Madalena. Certo? Então você observa que era uma serva fiel. Ela estava ali atenta, né? Querendo realmente estar próxima de Deus. Não no sentido imoral, né? Mas próxima no sentido espiritual. Querer aprender, querer estar próximo do Senhor que salvou ela, deu a vida eterna para ela. E assim também nós devemos ser despertados para isso, né? Querer estar próximos do nosso Senhor, que nos salvou, nos libertou das trevas, da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Livres. Não livres para pecar, mas livres para fazer a vontade de Deus. Antes nós não conseguíamos fazer a vontade de Deus porque éramos escravos do pecado. Mas hoje nós fomos libertados. Você é salvo por Cristo e você é livre para servir a Deus. E não há nada melhor nesse mundo. Nada. A mulher era endemoniada, foi curada. Ela podia fazer o que agora? Tudo que ela quisesse, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Foi curada. Mas ela escolheu fazer o quê? Seguir a Cristo. A vida é feita de escolhas. Então ela escolheu seguir a Cristo. No primeiro dia da semana,
Depois que mataram ali o mestre dela, ela estava onde? Lá no sepulcro. Devoção, dedicada. Estava lá, queria a presença do Senhor dela com ela. O que é que nós temos que fazer no primeiro dia da semana? Domingo, né? E a igreja. Buscar a presença de Deus, estar próximo de Deus, estar cada vez se aproximando mais, aprendendo mais, buscando mais. As histórias que são registradas na Bíblia não é por acaso não é só para preencher papel não. Tem um propósito, um ensinamento, uma lição para nós. E nós temos que ler, entender o que aconteceu, tirar lições para nós, para estar mais próximo do Senhor. Ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. Mas nós precisamos estar preparados. O céu é um lugar, nós cantamos, né? Preparado para pessoas preparadas. E quem nos preparou? Cristo. Então nós temos que estar próximos dele todos os dias, principalmente no primeiro dia da semana, que é o domingo, para servir a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade em nossas vidas, pedimos perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, nos instrui, nos mostra o caminho que devemos seguir, trilhar para a tua glória. Pedimos que a cada dia, ó Pai, possamos te glorificar, te honrar, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, para todo sempre. Nós oramos agradecidos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.